Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, o Covid está deixando minha voz cada vez pior. Hoje eu estou começando o vídeo muito atrasado, são mais de 9 da noite, normalmente começa entre 5 e 6 da tarde. Mas vamos lá, espero fazer uma coisa bem rápida, bater o recorde do Torinho de Ouro, mas acho que não vou ser capaz, o cara é muito bom. Mas vamos lá trabalhar, gente. 3 assuntos importantes que quero tratar com vocês hoje. O primeiro é o saldo de empregos do Brasil, que foi divulgado pela CAGED hoje. Saímos no lucro de novo em outubro, com 159.454 vagas a mais. É realmente um pouco abaixo do que eu esperava, mas aí eu comecei a ver séries históricas um pouco mais passadas, de antes da pandemia, antes de 2020, então, e normalmente há sim uma desaceleração da geração positiva de postos de trabalho entre setembro e outubro. Então, nada de normal, tudo dentro do esperado. E aí, por setor da economia, o grande destaque foi serviços, gerando 91.294 vagas, seguido pelo comércio, 49.356, indústria, que contratou muito em setembro, em outubro também fechou em alta com 14.891 vagas a mais. Setor da construção, com alta de 5.348 postos de trabalho, e teve uma quedinha na agricultura de 1.435 vagas, certamente relacionada à mão de obra safrista temporária, que no mês que vem vai estar colocado em outra colheita. E, finalmente, na questão de análise por estado, só teve uma unidade da federação que registrou mais demissões do que contratações. Está lá embaixo no gráfico, foi o Amapá, porém todos os outros estados da federação registraram altas e a maior parte deles ainda alta significativa em termos de emprego. São Paulo lidera, é claro, com 60.404 vagas. O meu Rio Grande do Sul, que anda fazendo fiasco em tantos indicadores, dessa vez foi bem, ficou em segundo lugar com 13.853 vagas acima das demissões, Paraná com 10.525 e Rio de Janeiro com 8.677. Em resumo, o quadro do emprego brasileiro em outubro foi positivo, não tanto como eu esperava, mas mesmo assim mostra que a economia brasileira ainda goza de uma boa vitalidade e eu espero que continue assim pelos próximos meses e anos. Tem condições de acontecer isso. Só não vai acontecer se os futuros gestores não quiserem. Então, por favor, não aumentem impostos e reduzam os juros, que vocês estão com uma super opção de política econômica, de política monetária, para fazer com que os próximos anos se consolide uma das fases de maior prosperidade do país. Se aumentar impostos e ficar fazendo lenga-lenga sobre juros, aí vai frustrar tudo. Por falar em aumentar impostos, a cúpula do novo governo de transição, da nova transição de governo, falem como quiser, já estão de olho em mais locais para tributar. Então, isso que eu quero que aconteça e poderia que aconteça, em princípio não vai, porque, pelo jeito, eles vão, sim, cravar a faca no contribuinte. E quem é a vítima dessa vez? As empresas, os donos de empresa. O conceito deles, se o trabalhador paga imposto, o empresário também tem que pagar. E aí querem tributar o lucro e os dividendos recebidos por esses empresários. Mas vamos pensar o seguinte: empresário é empresário porque tem empresa. Então, ele arrisca seu capital, trabalha para dedéu para garantir o futuro dessa empresa, para se tornar rentável. Dentro do mês tem lucro ou prejuízo. Se tiver lucro, ele paga imposto sobre esse lucro da empresa e recolhe essa parte, ou em lucros, que são para as pequenas empresas, é lucro presumido no caso, ou em dividendos, quando a complexidade jurídica da empresa é um pouquinho maior. Mas vamos colocar lucros e dividendos do empresário no mesmo patamar agora. Como que eles podem tributar isso se isso já foi alvo de cunha fiscal, se isso já foi alvo de impostos antes de chegar no bolso dele? Afinal de contas, a empresa é dele, ele só pega o dinheiro depois de pagar o imposto da empresa, que a empresa é dele, então está pago o imposto. Vão criar depois, sobre esse lucro que ele retira para ele, ou sobre os dividendos que ele recebe, algo que, a meu ver, ingenuamente, é ilegal, é imoral, e só vai fazer o que na prática? Pode até conseguir, acho que o Congresso não aprova não, mas se conseguirem, o que vai gerar isso? Uma coisa só: evasão de empresas, evasão de capital do Brasil. Então não vai ter nem imposto sobre esse lucro dos empresários, nem o próprio lucro das empresas, não vai ter nada. E aí então babaus, a economia que se rale.
E o terceiro e último assunto a tratar hoje no Fora de Curva vai ser a respeito do novo recorde que bateu a arrecadação federal agora em outubro. Chegou a 205,4 bilhões, o maior valor da série histórica de acompanhamento desse tipo de receita, dessa arrecadação pública. Isso representou, gente, uma alta real de praticamente 8% em relação a outubro do ano passado, mostrando a economia brasileira bombando, arrecadando mais pela dinâmica dessa própria economia. E aí vão fazer o quê? Em vez de aproveitar essa boa fase, talvez até alavancar esse momento bom da economia brasileira com queda da Selic, o novo governo está querendo tributar, está querendo impor regras para o funcionamento empresarial. E vai acabar do que? Essa galinha dos ovos de ouro que eles estão tendo vai acabar, vai morrer. E vão pensar direitinho. Se arrecadou 205 bilhões de reais, superando em praticamente 8% o que foi arrecadado no ano passado em termos reais. Já repetia. Pensando bem, gente, esse valor arrecadado a mais, compondo ele com o que aconteceu desde o início do ano, que a receita pública vem crescendo de maneira bastante, diríamos assim, assintosa, poderia simplesmente sanar o problema que o governo acha que tem com relação àquele furo do teto de gastos. Em vez de furar o teto de gastos, confia nessa dinâmica que mais arrecadação vem e não é necessário ficar burlando orçamentos, não é necessário fazer discurso político para conseguir mais dinheiro, mais receita pública para gastar no que eles quiserem. Só não mexam na economia que está funcionando, por favor. E assim, gente, eu encerro o Fora de Curva de hoje com a voz muito detonada, mas foi mais rápido. Espero que, em nome disso, vocês se inscrevam aqui no canal, deixem seu like também e compartilhem esse material com a sua rede de contato, especialmente para aqueles amigos que não querem ouvir uma voz muito agradável. Então, fico por aqui mesmo, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Forte abraço em cada um de vocês. Até breve. Tchau.